Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Bela Hub Podcast. Eu, D'Artagnan Santana, estarei à frente deste podcast apresentando personalidades falando sobre o mercado da moda, show business, entretenimento, economia, negócios e, claro, muitos assuntos da atualidade. Este episódio tem o patrocínio da Bela Hub, o único hub de talentos do Brasil, e também Bela Hub Academy, a única academia de desenvolvimento de jovens talentos para o mercado da moda e do entretenimento, com certificação do MEC. Lembrando também que todos os programas deste podcast têm a cobertura da NSC, afiliada da Rede Globo, certo? Solta a vinheta. When we pass by and let the devil. Então vamos lá para o segundo bloco, dona Camille Reis, falando sobre o mercado de trabalho. Depois da faculdade, Camille, para te entrar nesse mercado de trabalho, tu falou um pouco, foi lá, bateu na porta e tal, mas qual é a importância na tua concepção de toda essa preparação que tu teve que ter, tá? Para chegar ali e já tomar aquela cena da maneira que tu tomou, que ficou 2 anos ali, em seguida já pegou a diretoria desse jornal, né? Editora-chefe desse jornal e tal. Então, como a gente trabalha muito com desenvolvimento, é de suma importância passar, né, o peso que isso tem. Porque hoje em dia, com a internet, as notícias, a informação, ficou tudo muito fácil. Hoje, uma matéria de faculdade, tu busca ela no Google e tu acha essa matéria, gratuitamente. Há uns anos atrás, a gente sabe que isso era bem diferente, né? Então, tu tinha que estudar muito, não tinha essas informações. E hoje, eu acredito que dentro do mercado tem muita informação e pouco direcionamento. Então, eu quero que tu fale um pouco sobre isso, dentro dessa cena do mercado de trabalho. Acho que isso é bem bacana, D'Artagnan, porque quando eu fiz a faculdade de jornalismo, já existia uma polêmica sobre não ser necessária a faculdade de jornalismo para trabalhar no mercado de jornalista, né? Tinha algumas pessoas que não tinham o diploma, enfim, para trabalhar. Então, muitas pessoas me perguntaram, tá, mas por que você vai fazer jornalismo se não tem a necessidade de fazer jornalismo para trabalhar, né, como jornalista, trabalhar na televisão? Eu falei, não, porque eu acho muito importante eu ter a segurança e a confiança de que eu vou exercer o melhor trabalho. Então, assim, mesmo não sendo obrigatório o diploma, que tinha toda essa polêmica, eu tenho certeza que quando a empresa me contratou, ela teve uma segurança de que eu estava preparada para exercer aquela função. Então, assim, eu acho que a gente ter confiança, a gente se preparar, a gente trabalhar o nosso desenvolvimento é algo que é muito importante. Foi algo que eu sempre busquei. Como eu falei, eu sempre fui uma aluna muito dedicada, né? Sempre fui a CDF, como a gente gosta de falar. Tanto Você estava na frente, assim? Não sentava na frente. Eu não era aquela CDF padrão que senta na frente, né? Eu sempre sentei no fundo, me relacionava muito bem com todo mundo. Tu era do fundão? Mas eu tirava só notas boas. E aí, quando eu fiz o vestibular, para você ter uma ideia, eu passei em primeiro lugar no vestibular. Então, assim, eu era uma aluna realmente muito dedicada. E quando eu me formei em jornalismo, eu terminei o curso de jornalismo em primeiro lugar. Eu recebi uma medalha do reitor. Nossa. Porque eu era uma ótima aluna. Mas é porque você é diferente? Não. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, a minha primeira nota foi 2. Eu nunca me esqueço, porque eu vim da escola tirando nota 10, 10, 10, 10. Entrei em jornalismo, 2. Falei, como assim 2? Você errou o lead, você errou a principal parte da notícia. E aí o professor me deu 2. E aí eu tive aquele choque de realidade, assim, falei, não, né? Então, deixa eu entender como é que funciona isso, deixa eu aprender como é que funciona isso. Tem que me aprofundar mais. E aí, quando eu me formei em primeiro lugar, eu falei, não, né, se eu me dedico a isso, se eu aprendo, eu consigo continuar sendo a melhor aluna, né? Então, eu acho que a formação, o desenvolvimento, que é isso que a gente está falando, que a Bela Hub faz com os talentos, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Isso é como você pular algumas etapas. Então, assim, se eu conseguir o cargo... Inclusive, tu foi uma das profs, né? Uma das profs. Se eu conseguir o cargo de editora-chefe com tão pouco tempo de empresa, não é porque eu sou uma pessoa diferente, é porque eu estava preparada para aquilo. Então, os talentos da Bela Hub é a mesma coisa. Se eles conseguem, né,
agências bacanas, trabalhos legais, não é porque eles são diferentes, é porque eles estavam preparados para aquilo. Exatamente. Então, acho que isso faz toda a diferença. E isso é uma coisa que parte muito da gente, dos nossos pais que nos apoiam, mas é uma coisa que depende da gente, né? Então, com os talentos da Bella Hub, eu sempre converso muito sobre isso. Então, assim, E os teus pais, Camille, incentivavam bastante, assim, a questão desses teus estudos? meus pais, né, sempre incentivaram muito que eu estudasse, né? Sempre a minha mãe ela estudava junto comigo. E tem até uma história engraçada, porque minha mãe, ela casou muito cedo com meu pai. Ela casou com 17 anos. E aí, quando a gente nasceu, ela abandonou, ela não fez faculdade. Ela terminou o ensino médio e não fez faculdade. E aí, quando ela começou a estudar com a gente, eu tenho um irmão que tem 1 ano de diferença, e ela resolveu fazer faculdade junto com a gente. Olha só. Na verdade, ela foi estudando, foi aprendendo aquelas coisas todas. Tu puxou ela... E aí, quando a gente estava lá entrando no ensino médio, ela falou assim: vou fazer vestibular. E a gente assim, hã? Ela assim, eu tô estudando com vocês aqui a minha vida toda, eu vou lá, vou fazer vestibular. E as pessoas acharam, mas ela não vai passar. E aí ela foi lá, não só passou, como hoje ela é uma excelente profissional, ela trabalha. Camille. Então ela também era um grande exemplo, né, para mim, assim, essa dedicação dela. Então ela sempre foi uma pessoa que me incentivou muito essa parte de estudar e de se dedicar naquilo que a gente faz, né? Então, com certeza. E o que faz uma editora-chefe de um jornal, né? Essa pergunta eu quero fazer. E com certeza muita gente gostaria de perguntar também, né? o editor-chefe, na verdade, é a pessoa que toma todas as decisões num jornal, né? Então, por exemplo, é a pessoa que define a pauta. Quais são os assuntos que a gente vai colocar no jornal? O editor-chefe é a pessoa que define. É ele que dá o direcionamento, né? Então, ele que define se um conteúdo vai ter 30 segundos ou 5 minutos, que faz toda a diferença. E é ele quem tem a responsabilidade final sobre tudo. Tanto que, na época em que eu era editora-chefe, eu respondi vários processos. Né? Porque como eu falei, a gente fazia muitas matérias investigativas, denúncias, e aí acontecia das pessoas nos processarem, né? Sim. E aí que adentrava em assuntos que né? Só que assim, a gente nunca perdeu, né? Pelo menos nos que eu tive lá, né? Como depondo, enfim. Então a gente nunca perdeu. Por quê? Porque o editor-chefe ele tem que ter essa segurança antes de botar um conteúdo no ar. A gente checou todas as informações, a gente ouviu todas as partes envolvidas, a gente não pode correr risco. Né? E essas fontes, assim, são realmente investigativas mesmo? Assim, quem é que vai à busca de fazer essas investigações para buscar? As investigações, elas chegam tanto de denúncias, né? Então, uma pessoa que vai lá e quer denunciar algum assunto... Liga para o jornal daí. Liga para o jornal ou liga direto para um repórter, que ela já tem, né? Tem muitos repórteres que são famosos por serem pessoas que fazem esse tipo de matéria de denúncia, então já entra em contato direto com o repórter e fala, olha, tem uma denúncia, mas eu não quero me identificar, mas está acontecendo isso, isso e isso. Então, e aí o repórter tem a função de ir atrás dessa denúncia e averiguar todas as informações. Porque também tem denúncias furadas, né? Pessoas que às vezes querem tipo, prejudicar, ou alguém que quer prejudicar outra pessoa de propósito. Entendi. Então você Por isso tem que fazer todo esse levantamento. Por isso a importância de você checar todas essas informações, né? Tentar ouvir todas as partes envolvidas. Então o editor-chefe ele é o responsável por todo esse conteúdo. Então se alguma coisa dá errado, é ele que responde. Né? Então... E me diz uma coisa, como é que era conciliar aí ser editora-chefe e também apresentadora? Né? Porque tu, pelo que eu estou entendendo, além de fazer todo o roteiro, de buscar as informações, tu ainda depois apresentava isso. Né? Porque geralmente o editor-chefe... Hoje não, porque o Bonner é um exemplo disso também. O Bonner né? faz isso também, mas eu digo, a apresentação ela é a pontinha do iceberg, né? É só aquele momento final. Depois de que todo o trabalho já foi feito, você vai lá e vai levar ele ao público. Então, para mim era muito tranquilo. Porque já estava, o jornal já estava todo lá, já estava todo o conteúdo, tudo revisado, tudo pronto, você só vai apresentar aquilo. Então, não tem nenhum... Entendi, é só um pedacinho. É a cereja do bolo, a apresentação. Porque todo o trabalho já foi feito antes e leva muito mais tempo, né? Então, quando já está tudo pronto, você só vai lá e vai entregar aquilo para o público, né? Então, para mim, era muito tranquilo. E eu digo, para quem é o editor-chefe ou o editor, você apresentar um conteúdo que você tem total conhecimento, que é o caso do William Bonner, faz toda a diferença, porque já aconteceu, por exemplo, eu estar ali apresentando e cai o teleprompter, que é aquilo que a gente lê, né? A gente está lendo ali e aí o teleprompter cai. Não
tem problema, porque eu sei que eu tenho que falar. Tu escreveu, Eu né? escrevi, eu sei aquele conteúdo, né? Com certeza. Então, é igual nos eventos da Bella Hub, né? Eu Com apresento os eventos da Bella Hub. Se um dia eu tô ali apresentando e voar a minha folha, que é o meu roteiro, Uhum. eu não vou congelar ali, gente, cancela o evento que eu não sei o que eu vou falar Já agora. aconteceu, viu, gente? Um evento com chuva, a gente Evento com fazendo evento chuva. drive-in no meio da pandemia. Porque eu tenho total conhecimento do que vai acontecer nos eventos da La bem Hub. assim. Então, eu sei exatamente o que vai acontecer. Então, se por acaso acontecer alguma coisa com o meu roteiro, eu vou improvisar. Então, você ter esse conhecimento faz a diferença, né? Você não é só ali um robô, né? Repetindo aquelas palavras. Então, isso acho que faz muita diferença. É uma das coisas que é gritante, assim, no teu trabalho, é a naturalidade com que tu faz. E nos workshops que eu faço com a Bella Hub, eu falo muito isso para os talentos também, né? Qual que é a sacada para você fazer um vídeo? Às vezes você vai ter que decorar. Vai fazer um comercial para a TV, você vai receber um texto de um cliente e você tem que decorar. Qual que é a grande diferença? É que você fale aquele texto parecendo que está saindo da sua cabeça. Que dica, hein, gente? Então você vai decorar aquele texto, mas você vai falar com uma naturalidade, como se você estivesse na hora falando aquilo saindo da cabeça. Então, isso que eu sempre falo nos workshops da Bella Hub, assim, que faz muita diferença na comunicação, né? Com certeza. Aí a Camille se tornou editora-chefe, daí a Camille também apresentava. E quando é que a Camille se flagrou que era uma pessoa pública e que estava famosa? A exposição, a fama, o sucesso. Acho que nunca me flagrei famosa, assim, nunca foi um adjetivo que eu incorporei. Nunca me achei famosa. Mas as pessoas às vezes chegavam na rua, você é a menina da TV, você é a moça da TV, deixa eu tirar uma foto. Mas eu nunca, né, até hoje, assim, eu nunca me achei famosa. Eu acho que é diferente a relação que as pessoas às vezes têm com os grandes centros do que tem aqui em Florianópolis. É até curioso, porque às vezes quando eu vou para cidades de Santa Catarina, que não são Florianópolis, às vezes eu tenho mais essa sensação de reconhecimento do que porque tu faz propagandas para um centro de eventos do sul, aliás, da Serra do Rio Grande do Sul, Gramado, né? Tu já fez propagandas para lá. Então, imagina... Sim, mas eu digo principalmente até aqui em Santa Catarina, onde a TV chegou durante muito tempo. Outro público, né? Acho que as pessoas que moram, às vezes, em cidades menores, elas têm mais essa coisa de tipo, a pessoa da TV é uma pessoa importante, ou é uma pessoa diferente. E aí tu sente mais isso no interior. E aí eu sinto mais isso, sim, de, às vezes me pedirem autógrafo, sabe? Daí eu ficava até meio constrangida algumas vezes, assim. Não é quem sou eu para dar um autógrafo, né? Então eu sentia isso, às vezes, mais nas cidades menores, que as pessoas, é a moça da TV, né? Então... E quais foram os maiores desafios encontrados aí como coordenadora de programa de TV? Os maiores desafios? Acho que os maiores desafios foram situações que eu vivi, né? Como eu falei, que tem casos em que a gente tem processos, então são situações pesadas, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu receber ameaça de morte. Olha só. Então são coisas que as pessoas não têm noção, né? Então, uma vez a gente fez uma denúncia que envolvia policiais que cometiam crimes, e aí eu recebi ameaças no meu telefone, né? Vai morrer e tal. E aí você fica assim, até que ponto vale a pena você colocar a sua vida em risco pela sua profissão, né? Eu fiquei assim, nesse dilema, né? Será que vale a pena trazer essa denúncia e ter medo de sair na rua? Né? Porque eu tinha colegas, porque eu não era uma repórter investigativa, mas eu tinha colegas que trabalhavam mais diretamente com isso e que tinham recebido várias ameaças e tal, e que tinham medo de sair na rua. E eu falava, será que vale a pena isso? E aí outras situações, como, por exemplo, cobertura de grandes tragédias, né? Como uma vez eu estava no oeste do estado e aconteceu um acidente muito triste, né, envolvendo um ônibus, um caminhão, em que muitas pessoas morreram. E aí eu estava lá por acaso, fazendo uma outra cobertura, e aí... Vou até contar rapidinho, porque esse caso é bem curioso. Eu estava lá fazendo uma outra coisa e fiquei sabendo de um acidente, no hotel mesmo. Aconteceu um acidente. Eu falei, puxa, né, tinha trabalhado o dia inteiro. Parece que já tem 6 pessoas mortas. Daí eu falei, né? E lá é sempre triste você cobrir uma coisa assim, quando tem pessoas mortas. Demais. E aí eu liguei para a emissora e falei, gente, fiquei sabendo de um acidente aqui, onde morreram pessoas e tal. Daí me falaram, não se preocupa, porque já tem uma equipe lá. Eu estava lá no oeste do estado e a equipe de Chapecó já tinha ido para o local do acidente, que já tinha, tinha recebido a informação, já tinha se deslocado. Eu falei, então eu vou jantar, porque eu trabalhei o dia inteiro, estava gravando uma série especial, vou jantar porque eu estou cansada. E aí estava numa pizzaria,
com um cinegrafista que trabalhava comigo, né? A gente tinha ido jantar. E aí meu telefone tocou. E aí eu atendi a ligação, era o pessoal aqui de Florianópolis falando: Camille, corre para o local do acidente, porque aconteceu um segundo acidente. Porque eles estavam, tipo, o trânsito tinha sido parado pelo acidente. Sim. E aí veio um caminhão desgovernado e atropelou todo mundo que estava na pista. Meu Equipes Deus. de socorro, pessoas que tinham sobrevivido e que foram atingidas, e inclusive a nossa equipe. E aí o pessoal que estava lá trabalhando, né, o cinegrafista faleceu e o repórter não se machucou. Mas aí eu pensei, gente, se eu tivesse ido no momento que eu fiquei sabendo, eu poderia ter morrido. Com certeza. E aí, quando eu cheguei lá, era um cenário de guerra, né? Tinham morrido 27 pessoas. E aí eu trabalhei 36 horas sem parar, porque tive que atender Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, entrei em todos os jornais nacionais que tinham, porque eu era a pessoa que estava lá. E aí, isso tudo num cenário de dor, né? Sim. Um colega tinha acabado de falecer, um colega, né, nosso. Sim. Então, foi uma situação bem marcante, assim, durante a minha carreira profissional, assim, que foi bem triste. Foi bem difícil. Mas também teve momentos felizes, né? Momentos em que a gente recebeu prêmio. Claro. Conheci praticamente o estado de Santa Catarina todo, com reportagens especiais. Então, cidadezinhas pequenas que eu acho que eu jamais iria visitar na minha rotina normal, que eu conheci trabalhando, assim. Então... E a galera quer saber o seguinte, Camille, como é que é a tua rotina? Porque não foi falado, inclusive a produção não estava aqui no roteiro, né? Mas a Camille, ela é mãe de 2 crianças lindas, é esposa de um cara que também parece que saiu de uma propaganda de perfume importado, assim, um modelo também, né? Uma família muito linda. E o pessoal quer saber como é que é tu conciliar essas rotinas, assim, como é que é a rotina, porque tu é uma pessoa, né? Eu tenho um contato direto contigo e sei que tu não para, né? Sim, inclusive não. nos bastidores agora eu contei uma situação tua, né, para um colega nosso que tu estava no meio do evento, apresentando um evento, em meia pandemia. Terminou o primeiro bloco do evento, falou: eu vou ali no apresentar um outro shopping evento. ali, eu vou apresentar um evento ali e eu já venho para apresentar o segundo bloco. E veio, né, toda linda, maravilhosa, fez o trabalho perfeito, mas a gente quer saber como é que é essa rotina, como é que tu concilia. Porque filhos eu também tenho, né? A gente difícil. sabe que é difícil e demanda também muita energia, né? Então, para quem não Eu tem acho ainda que não sabe. organização é a palavra-chave, assim. Eu sou uma pessoa que sou muito organizada nos meus horários. Então, a minha agenda eu tenho ali, né? Hoje, tal horário, tô com D'Artagnan. Meia hora depois já tenho outro compromisso. Então, eu sou muito organizada, né? Então, a aula de natação do meu filho tá na minha agenda, porque é um momento que também é importante. Então, a minha organização não é só com o trabalho, é a organização também dos meus momentos com eles, né? Então, a aula de natação do meu filho, a aula de ginástica da minha filha, eu tô lá, claro que eventualmente pode acontecer de eu não conseguir, mas eu tento colocar isso também na minha agenda para eu não marcar nada nesse dia. Então, por que eu quando a gente, né, Camille, aceita o convite, por que eu aceitei na terça? Porque terça eu sei que é o dia que eles estudam o dia inteiro. Então, eu consigo encaixar na minha manhã um compromisso. Perfeito. Que eu não vou deixar de fazer nada com eles, né? Então, amanhã já tem o meu momento com a minha filha. Então, eu sou muito... Meu marido diz que eu sou cronometrada, né? E ele fala, tá, mas se tu atrasar 15 minutos de um compromisso, tu já ferrou. Eu falo, não, mas eu prefiro ser assim, e aí eu me reorganizo quando atrasar, que não é sempre que acontece. Normalmente eu consigo cumprir os meus horários, né? Inclusive, já está quase acabando o horário do bloco aqui. Não, eu quero saber mais uma coisa em cima dessa pergunta, assim, né? Isso é importante, até porque eu passo bastante por isso também. Como é que a Camille desacelera com a família? Porque não pode ter a mesma intensidade. Né? Eu sei porque eu cometo muito esse erro, né? De acelerar demais, mas a minha esposa, meu filho. Eu, às vezes, me culpo, porque às vezes eu acelero com eles. Então, às vezes, por exemplo, eu tô atrasada para alguma coisa, eu falo, vamos, galera, vamos. E aí eu percebo que eu não posso passar essa minha coisa de ser muito acelerada para eles, né? Tipo, gente, a mamãe tem que gravar agora, né? E aí, quando a gente tem os nossos momentos, assim, um fim de semana ou um passeio, eu tento aí desacelerar. E aí eu tento, né, aquele momento que eu tô ali com eles, tal, eu quero que aquele seja um momento de qualidade. E aí eu tento não ter tanta pressa, e aí eu pego meu celular e deixo um pouco mais de lado. Então aí eu tento, né, ser aquela pessoa que eu não sou, tá? Porque eu preferia estar acelerada em algum momento. Sim. Mas eu tento não fazer com que
que eles tenham que ter essa pressa que eu tenho, né? Porque Com certeza. eu tenho uma pressa que é minha, é da minha personalidade, Exatamente, exatamente. Até para eles não ficarem assim também, né? Sim, até para não ficarem ansiosos, né? Sim, Tipo, a mamãe tá eu tenho sempre... que fazer também rapidinho, tem que comer rapidinho, sair daqui rapidinho. Então terminamos esse bloco, vamos para o terceiro bloco, com o apoio da Bella Hub Academy, com o apoio da Bella Hub, o único hub de talentos do Brasil. E lembrando que esse programa tem a cobertura da NSC, afiliada da Globo.